que o diga a alguns empresários que com o tempo descobriram que, na verdade, as pessoas não tinham comunhão com ele, mas tinham comunhão com aquilo que ele podia servir. Quando as pessoas vinham e falavam com ele: fulano, você pode patrocinar o grupo tal? Ele ia lá com o coração voluntário e abençoava. Fulano, você pode ajudar? Vai vir um cantor na nossa igreja, você pode ajudar? Ele ia lá e ajudava. E com isso ele tinha oportunidade na igreja, sua família tinha oportunidade na igreja, aparentemente eram amados na igreja, mas quando ele passa por uma crise e a sua vida financeira não é mais a mesma, ele descobre que o olhar das pessoas mudaram. Ele descobre que as pessoas não olham para ele com o mesmo amor, com o mesmo carinho de antes. E isso, queridos, não é de Deus. Porque, como diz o texto que nós lemos aqui bem claramente, que nós temos que ter esta comunhão, que nós temos que alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. A igreja tem esse papel fundamental. A igreja tem essa responsabilidade, só que em alguns momentos a igreja tem deixado isso de lado. Porque nós temos que ter um coração para servir, para amar o nosso próximo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Como que você quer ser tratado no dia da sua luta? Como que você quer ser abençoado quando você está passando um problema financeiro pela sua igreja, pelos seus irmãos? Como você quer ser tratado? Mas se você quer ser tratado, você também precisa tratar hoje as pessoas. Mas em alguns momentos, parece que algumas igrejas não estão preocupadas com o que os seus membros passam ou deixaram de passar. Apenas querem sugar deles. Apenas querem que eles tragam dinheiro para a igreja comprar mais templo, para a igreja comprar mais carro, para a igreja comprar mais barco, para a igreja comprar mais avião. Tudo isso não vale de nada, tudo isso vai ficar por aí. E enquanto isso, muitos irmãos estão padecendo. Não estou dizendo que a igreja não possa ter patrimônio, mas eu estou dizendo que isso não deve ser a prioridade da igreja. A prioridade da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, são almas, são vidas. A maior prova disso que Jesus, ali no sermão da montanha, quando já era tarde, ele ia despedir o povo e ele percebeu que as pessoas não tinham o que comer e já era tarde. Ele decide naquele momento fazer um milagre para abençoar a vida delas. Por quê, pastor? Porque Jesus se colocou no lugar delas. Porque Jesus entendeu que ali muitas pessoas moravam muito longe e poderiam até mesmo desmaiar no meio do caminho de fome, porque já estavam ali com ele durante muitas horas. Ou seja, se colocou no lugar do próximo e ali ele orou ao Pai e o milagre aconteceu. E é o que nós temos que fazer quando o irmão está passando dificuldade, orar com ele. E o milagre cabe ao Senhor. E mais do que nunca esses dias vamos precisar estar em comunhão. Vamos viver dias difíceis, não estou sendo negativo. Estou dizendo que vamos viver dias difíceis não só no Brasil, mas no mundo. E mais do que nunca, a coinonia da igreja precisa estar presente. Precisamos parar de pensar só em templo. Cada vez mais investir em templo, mas a igreja precisa investir em almas. Quantas mães não têm poder aquisitivo para pagar uma creche, não conseguem uma creche com o governo e a igreja não investe num trabalho social como esse para abençoar a vida das suas ovelhas? Ah, pastor, mas nós não temos com muito. Comece com 2 pessoas. Comece com 3. Comece abençoando 4 mamães que precisa sair para trabalhar e não tem onde deixar os filhos. Ela dá uma pequena oferta para contribuir. Buscamos ajudas diante dos irmãos. É assim que a igreja precisa ser. Porque a Bíblia diz para nós aqui que a comunhão nos leva a um coração disposto a servir. Porque quem não está disposto a servir, ele não pode ser de Deus. Uma pessoa que não está disposto a servir o reino de Deus e a servir os irmãos, isso não pode ser.
E a nossa maior referência de poder de Deus é o livro do Atos dos Apóstolos, sim? Não é o que nós falamos, o batismo com o Espírito Santo e etc. Mas também no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 32, diz assim para nós, ó: e era um coração e a alma, deixa eu repetir de novo aqui, ó. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Continua o versículo de número 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E mais, versículo 34 diz também: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas vendiam-as e traziam ao preço que fora vendida e depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam-se cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha.